Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós estudaremos sobre o gênero textual artigo de opinião. O que é artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema e por isso recebe esse nome. Só adiantando para vocês, né? O texto dissertativo argumentativo, que eu costumo pedir, né? Que a gente acabou de ver nas aulas anteriores e que é exigido nas provas do Enem, do IFCE, certo? Ele é um tipo de texto dissertativo, certo? Que também quer saber o seu ponto de vista, a sua opinião sobre um determinado assunto. E dentro dele, do texto dissertativo argumentativo, existem vários gêneros textuais, certo? E um deles é o que a gente vai ver hoje, que é o artigo de opinião. O artigo de opinião, como foi dito aqui, é um tipo, ou seja, é o gênero textual. Dentro da tipologia dissertativa argumentativa existe o artigo de opinião, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados por meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais, revistas e abordam temas da atualidade, ou seja, a gente encontra muito artigo de opinião nesses locais, certo? E, diferentemente, o artigo de opinião ele não vai ser uma forma de avaliativa padrão, como eu falei, né? Enem, IFCE, só se eles pedirem lá no concurso, no Enem, no IFCE, que você escreva um artigo de opinião, porque ele tem umas determinadas particularidades diferentes desse texto exigido em provas, que a gente vai ver aqui. As características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. O artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira, ou seja, primeira eu, e terceira pessoa, ele ou ela, certo? No caso, em terceira pessoa, você é apenas o observador, certo? Já no texto dissertativo argumentativo exigido em provas de Enem, concurso, os textos devem ser escritos somente em terceira pessoa, jamais em primeira pessoa. Só se a banca organizadora pedir, certo? Uso de argumentação e persuasão. Ou seja, você vai argumentar até convencer o leitor de que seu posicionamento está de acordo com o que é certo, para que ele possa e acreditar naquilo que você disse e concordar com você. Geralmente são assinados pelo autor, como ele é publicado muito em revista, em jornal, o autor ele assina o artigo de opinião. Diferente do texto dissertativo argumentativo exigido em provas de concurso, Enem, não é para assinar, certo? Jamais você deve assinar um texto dissertativo argumentativo de prova, exigido em prova. Se for um artigo de opinião, assina, tá? Produções veiculadas nos meios de comunicação, já falei, né? É muito vinculada nos jornais, em revistas, certo? Na TV, na internet. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Linguagem simples para que possa atingir o maior número de pessoas possível, todas as pessoas possam entender aquilo que você está querendo divulgar. Objetiva, transmitir um fato de forma direta, sem muitos detalhes, sem descrever
ir direto ao ponto, certo? Subjetiva. Primeiro, fazer toda uma análise para depois chegar naquilo que você quer realmente que o leitor compreenda. Abordam temas da atualidade. Tem que ser tema da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos, justamente para gerar questionamentos e assim tentar procurar uma solução. Contém verbos no presente e no imperativo, ou seja, tempo presente e imperativo. Imperativo que exprime um pedido, uma ordem, um desejo, certo? A estrutura do artigo de opinião. Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativo e argumentativo. Mesma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, apresenta o tema que será discorrido durante o artigo, do mesmo jeitinho do texto dos outros textos dissertativos. Desenvolvimento, interpretação, momento que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. No desenvolvimento, você vai utilizar vários argumentos a favor ou contra daquele determinado tema, se você concorda ou não com aquilo, certo? E vai tentar convencer o leitor das suas opiniões, certo? Daquilo que você acredita, tentando convencer com os argumentos, seja ele baseados em dados concretos, em pesquisas, certo? Tem que ser algo verdadeiro. Conclusão, opinião, finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto, ou seja, nada mais diferente, né, do que colocar uma solução, porque vai surgir um tema e aquele tema tem um problema, e qual é a solução para resolver esse problema, certo? Então, por isso que vai aparecer aí, na conclusão, tem que ter uma proposta de solução para aquele problema. Dicas de como fazer um artigo de opinião. Primeiro, escolha e definição do tema. Para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para o meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho escolar? Observação: tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro está relacionado com o assunto, o tema é o assunto que você irá falar, e o segundo, o título, é o nome que será dado ao texto, certo? É uma informação que vocês já sabem, só relembrando. Então, gente, se fosse, por exemplo, se você for um jornalista, um escritor, os chefes de vocês irão pedir, vai passar um tema para você, um tema, um assunto. E aí você, por exemplo, sobre as queimadas, aí você vai escrever um artigo de opinião sobre o assunto, sobre o tema queimadas. Mas o título você vai escolher um que você imaginar, que seja criativo e que chame a atenção do leitor. Segunda dica, pesquisa e busca de argumentos. Não basta saber qual tema e não possuir argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião. Anote tudo o que foi interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar dos outros, pois isso é considerado plágio, certo? Então, você deve pesquisar sobre o assunto e expor a sua opinião e não copiar dos outros, porque aí é considerado plágio, certo? Que é um crime, ok? 3. Recorte do tema. Imagine que o artigo de opinião, para fazer um tema dado pela professora,
e que é super abrangente, racismo no Brasil. Note que podemos falar sobre coisas sobre o racismo no Brasil, por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade, etc. Assim, é essencial fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. Isso facilita a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. É bom selecionar aquilo que você vai falar, porque quando for um tema abrangente, vai ter muita coisa para falar e aí pode não caber na quantidade de linhas exigida, se tiver. Então, é bom resumir, recortar. Não, vou falar, delimitar esse assunto aqui, o racismo no Brasil. Vou falar sobre um ponto específico, certo? Como é que está o racismo na atualidade, certo? Vou focar para não me perder. Quarto, seleção do material. Agora o recorte já foi definido, a seleção do material que será utilizado fica mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia no final do texto. Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. Fazer a seleção novamente do material e de onde você pesquisou, certo? Para, se possível e se precisar, colocar uma bibliografia no final, certo? Porque às vezes é exigido. A bibliografia é o quê? É você colocar as referências, ou seja, de onde você pesquisou esse assunto, certo? O local foi um site, um livro, uma revista. E os assuntos devem ser atualizados. Quinta, produção do texto. De acordo com a estrutura do texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é hora de produzir o texto em linguagem formal. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre frases, períodos, parágrafos, chamados conectivos. Já a coerência faz referência à lógica das ideias expostas no texto. Então, começa a produzir o texto sempre atentando para que esse texto esteja coeso e coerente, porque muitas vezes a gente escreve, eu consigo entender, mas será que outra pessoa consegue entender? Então tem que ficar atento à estrutura textual, né? A questão da escrita mesmo do texto. E a super dica final, uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos artigos desse gênero em jornais e revistas, por exemplo. Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Ou seja, analisar cada detalhe que foi escrito e refletir sobre aquilo que foi escrito. Será que aquilo que foi escrito é correto? Não é correto? Se você é a favor ou contra? Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos, argumentos de opinião do texto e as finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto, certo? Então, você vai lendo outros artigos para poder ter um conhecimento maior sobre a estrutura, sobre o que possivelmente você irá escrever. Então, gente, é isso. Obrigada. Pesquisem, né, como proposta de atividade, pesquisem exemplos de artigos de opiniões na internet, em revistas, em livros, jornais, certo? E na próxima aula a gente continua sobre esse assunto. Obrigada e até a próxima.